Nesse vídeo de hoje, eu trago um tema para vocês de suma importância. Eu quero falar para vocês a respeito de pensão alimentícia. Quero falar também a respeito da lei que instituiu a pensão alimentícia. Quero falar também a respeito dos artigos do Código Civil que trata da pensão alimentícia. Quero falar do binômio da pensão alimentícia. Quero falar da reciprocidade da pensão alimentícia. Quem tem direito à pensão alimentícia. Os caminhos que possam tomar para ter resultado na pensão alimentícia. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, que assim o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e mande esse vídeo para o maior número de pessoas. Começando pela lei. Diz a lei 5.478, é uma lei antiga, de 1968. Essa lei ela trata a respeito do direito da pensão alimentícia e trata do rito da pensão alimentícia. Porque a pensão alimentícia ela é uma pensão que tem um rito especial, ou seja, tem uma celeridade maior em razão dos alimentos, em razão de tratar de subsistência da pessoa. O artigo 1696 traz a reciprocidade nos alimentos. Ou seja, quem pode pedir alimentos? Quem pode pedir alimentos? Filhos para os pais, pais para os filhos, ex-cônjuge, tanto o varão como a varoa, ex-companheiros, tanto o companheiro como a companheira, e o alimento gravídico. O gravídico, é claro que é só da grávida. Também os netos podem pedir alimentos para os avós, como também os avós podem pedir alimentos para os netos. Isso é a regra geral. Mas vamos nos ater a respeito da pensão alimentícia de forma geral aqui, que é o caso com foco no menor. O que acontece? Quando se entra com o processo de alimentos, de pensão alimentícia, o juiz já manda citar o réu. Citando o réu, o juiz já arbitra os alimentos provisórios, que é um alimento, é um tema de urgência, para que já supra as necessidades vitais daquela pessoa, daquele menor. Principalmente quando se trata de menor de tenra idade, que às vezes é abandonado e aquele que ficou com a guarda não tem como manter de forma adequada. Quando o juiz arbitra esses alimentos, se aquela pessoa devedora dos alimentos trabalha com vínculo empregatício, o juiz já expede ofício direto para a fonte pagadora, para descontar aqueles alimentos provisórios diretamente da fonte pagadora. Quando o alimentante não tem um vínculo empregatício, ou não foi informado pela parte a respeito do seu vínculo empregatício, o juiz vai arbitrar os alimentos sobre salário mínimo. Vai analisar os fatos e ver o montante adequado dos alimentos provisórios. Até que venha a fase de instrução do processo, de conciliação. Se não tiver conciliação, esse processo vai ser instruído e vai ter a parte de provas que a parte que está pedindo alimentos tem que provar que o outro realmente tem condição financeira para pagar os alimentos. É claro que tem outros meios, como pedido de ofício ao INSS, o pedido de ofício à Receita Federal para verificar declaração de imposto de renda, mas nem sempre é tão fácil assim. Por isso é muito importante, mesmo se houve a extinção do vínculo matrimonial ou de uma união estável, as partes manterem contato, se tem filhos menores, manterem contatos, porque assim, numa eventual ação de alimentos, tem como mandar citar e sabe o que está acontecendo com aquela parte, para cobrar os alimentos de forma mais adequada. Sabe se trabalha com vínculo, sabe se é empreendedor. Tudo isso é muito importante saber no momento da propositura da ação de alimentos. Em especial,
o endereço da pessoa onde vai receber a citação. Porque os alimentos só passam a contar, a vigorar, a partir da citação. E se não encontra aquela pessoa para ser citada, pode demorar muito tempo para contar os alimentos. Por isso é importante manter o contato com as pessoas, o endereço. A reciprocidade, como eu falei, os alimentos podem ser pedidos de pais para filhos, como de filhos para os pais, como de netos para avós, como de avós para os netos. O binômio que traz no artigo 1694, no parágrafo 1º, trata-se da possibilidade de pagar os alimentos e da necessidade de receber os alimentos. Quando se trata de filho menor, de tenra idade, já sabemos que está expresso a necessidade de receber os alimentos. Mas não sabemos a possibilidade do alimentante pagar os alimentos. Por isso é importante saber dos rendimentos do outro, desde o início do processo, para ter uma celeridade maior na cobrança dos alimentos. Terminou a instrução do processo, não teve conciliação, o juiz vai julgar de acordo com as provas e vai arbitrar os alimentos. Arbitrando esses alimentos, vai ter uma sentença dos alimentos. Essa sentença vai valer como título executivo. Para quê? Caso aquela pessoa responsável pelos alimentos não pague os alimentos, como foram estipulados na sentença, com essa sentença se executa aquela pessoa. Tem duas situações. Pode executar sob pena de prisão civil, e pode executar sob pena de penhora. Se a pessoa tem bens, pode ser penhorado. Inclusive, até a moradia pode ser penhorada no caso de pensão alimentícia. Como também até expedição para retirar o fundo de garantia do tempo de serviço que se encontra no banco, pode ser requisitado pelo juiz e o juiz concede. Os alimentos vai depender muito da parte do entendimento do juiz a respeito do montante. Mas é de bom tom, e a jurisprudência tem entendido, se é um filho só, entre 20% e 25% do salário do alimentante, que vai cair também em cima sobre as verbas rescisórias, excetuando o fundo de garantia. Quando se trata de 2 ou mais filhos, é muito comum arbitrar até sobre 1/3 dos vencimentos. Portanto, a parte contrária também tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se nos alimentos provisórios já se arbitrar um valor sobre 1/3 dos vencimentos, e aquela parte que vai pagar os alimentos tem uma outra família, outros filhos para se alimentar, vai ter um problema muito sério. Por isso é importante saber realmente e serem honestos ambas as partes a respeito dos alimentos. Mesmo porque está se tratando do maior interesse, que é o interesse dos filhos. Cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos, da saúde, da dignidade do menor. Portanto, é importante ficarem atentos a respeito da situação dos ex-cônjuges ou ex-companheiros, para numa hora que for pedir os alimentos, saber como fazer. Outra coisa que eu queria falar para vocês também a respeito, quando não encontra o devedor dos alimentos, se dá citação por edital, que é muito demorado. Porque vai nomear um curador especial e só vai contar a data dos alimentos a partir que o curador especial for citado para apresentar a defesa. Aí é onde está a importância de ter o endereço correto da parte contrária. E muito em especial também, ter o local no qual a pessoa trabalha. Para ter efetivação naquela ação de alimentos. Porque a ação não pode ter um fim em si próprio. Uma ação por ação e não ter o benefício de receber as verbas alimentícias. Por hoje é só e fiquem com Deus.